Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Bira, seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Vamos a mais uma resolução de questão da prova da EAN, questão de número 24, modelo amarelo, prova aplicada em 2023, que diz o seguinte: na recepção da passagem de comando da EANSC, os drinks foram servidos em taças cônicas de 320 ml. Um dos convidados, que estava com a taça completamente cheia, resolveu beber a quantidade do drink suficiente para que a bebida restante ficasse na metade da altura da taça, sem considerar sua base. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a quantidade de bebida que ele sorveu nesse gole. Então, ele não quer o que sobrou na taça, ele quer aquilo que foi ingerido pelo convidado, beleza? Antes disso, vamos fazer pequenas recordações aqui, ó. Eu tenho 320 ml. Quando você fala de 320 ml, você está falando de capacidade. Beleza, galera? Se você quiser falar sobre volume, nós vamos ter que lembrar de algumas conversões do sistema de unidade de medida, que diz o seguinte, ó. Quando você tem 1 centímetro cúbico, isso é equivalente a 1 ml. Quando você tem 1 decímetro cúbico, isso aqui é equivalente a 1 litro. E quando você tem 1 metro cúbico, isso aqui vai ser equivalente a 1000 litros. Então, quando a gente fala de centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, a gente está falando de volume. Então, qual é a fórmula que calcula o volume de um cone? Então, a fórmula que calcula o volume de um cone é aquela que diz o que para a gente? Π vezes R ao quadrado, ou seja, área da base vezes a sua altura, dividido por 3. Então, figuras que têm ponta. Você vai lá e vai dividir esse cara por 3. No caso dele ser um sólido, beleza? E aí, para isso, eu adiantei nosso trabalho e fiz as figuras aqui, olha só. Primeiro, fiz o nosso cone. Opa! Então, volume do cone, como eu tinha dito, era quanto? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Perfeito. Só que ele disse para a gente quanto isso vale, né? Se isso vale 320 ml, é porque isso daqui vale 320 centímetros cúbicos, beleza? Então, eu posso substituir πr ao quadrado vezes h sobre 3 por 320 centímetros cúbicos. Então, πr ao quadrado h sobre 3. Beleza? Coloquei essa brincadeira aqui. Agora, eu também já fiz a situação se ele tivesse ingerido lá a bebida e deixasse a metade da altura, tá? Então, coloquei ela aqui, ó. E o que vai acontecer, galera? Isso daqui vai ter um comportamento muito associado à base média de triângulo. Lembra como que você faz com a base média? Se você tem uma altura H e você reduz essa altura pela metade, o que acontece com o comprimento do raio da base aqui, nesse caso? Isso aqui também vai ficar reduzido pela metade, certo? Então, se aqui era R, aqui embaixo ficou R sobre 2, beleza? E se aqui, ó, você reduziu H, era H, agora aqui ficou H sobre 2. E eu posso calcular esse volume? Com certeza eu posso calcular esse volume. Como que eu vou calcular esse volume, galera? Esse volume vai ser calculado da seguinte forma, ele vai ser π que multiplica o raio. Só que quem é o raio da nova figura? É R sobre 2 ao quadrado, vezes, quanto que é a altura? H sobre 2. Tudo isso dividido por 3, beleza? Se eu tenho R elevado ao quadrado, isso é R ao quadrado. E se eu tenho 2 elevado ao quadrado, isso é 4, certo? Então, o volume deste cone vai acabar sendo π, que multiplica R ao quadrado, vezes H, dividido por 4, e aqui 2. Tudo isso dividido por 3, certo? E agora, fazendo essa brincadeira aqui, o meu volume vai ser igual a π, que multiplica R ao quadrado vezes H, dividido por 8. E isso tudo dividido por 3, beleza? Só que, galera, vamos lembrar uma coisinha? Olha só, agora falando de fração, tá? Você tem aqui A sobre B, isso tudo dividido por C. Como é que fica essa brincadeira? Isso fica A sobre B vezes 1 sobre C. E que também pode ser escrito como sendo o quê? A sobre C vezes 1 sobre B, beleza? Tiago, mas por que você está falando isso? Porque repara uma coisa, eu posso reescrever esse volume aqui da seguinte maneira, ó. Vou voltar para o slide anterior só para poder ter mais espaço, tá, galera? Então, eu tenho que o volume do conezinho, vou até colocar aqui, ó, conezinho
ele vai ser igual a πr quadrado. Vou botar aqui o πr quadrado vezes h dividido por 8 sobre 3. E isso aqui pode ser escrito como πr quadrado vezes h sobre 3 vezes 1/8. Justamente por conta daquela propriedade que nós falamos. E por que eu quero escrever esse cara assim? Porque olha só, quem é πr quadrado vezes h dividido por 3? É 320. Então eu venho aqui e faço o quê? 320 vezes 1/8. Então 320 vezes 1/8 vai pegar 320 e dividir por 8, que vai dar quanto? 40. Então, ou seja, quanto que restou na taça? Ó, vai ter restado nessa taça aqui, ó, o que vai ter restado aqui vai ser um total de 40 ml. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou quanto o cara bebeu. Então, quanto que ele bebeu? Ele bebeu 320, que é o total da taça, menos o que sobrou, menos 40. E quando você faz essa diferença aqui, ó, 320 menos 40, isso vai dar 280 ml, que bate exatamente com o gabarito da questão, que é a letra A. Se você vai na emoção, tu já marcava a letra E e já errava a questão. Mas nesse caso, o nosso gabarito é a letra A, 280 ml. Show de bola, rapaz. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Deixe seu like aí, que vai ajudar bastante o canal, vai fortalecer muito o trabalho, tá? Espero que a matemática esteja te ajudando bastante também na sua preparação. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tá? Porque você vai sempre ser avisado assim que o canal tiver um conteúdo novo. Pode colocar nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida durante a solução da questão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo juntasso. Tchau, tchau.